Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores das igrejas Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que Deus continue te abençoando, você e a sua família, recebendo graça para ser fiel. Venha sobre ti toda graça, toda bênção e toda vitória, dando a você um coração convertido, um coração quebrantado, apegado ao Senhor, um coração que ama ao Senhor, cada dia mais, pela graça. Um grande abraço. Jesus Cristo te ama e eu também, em Jesus. Senhor Jesus Cristo, estamos muito felizes com o Senhor, na expectativa neste momento profético. Receba essa palavra com expectativa, não de informação, mas de transformação. Você se torna aquilo que você ouve, quando você ouve com fé. Amados, Deus tem muito mais do que informação teológica. Deus tem um ato profético. Isso é muito importante. Efésios 2:6, hoje a primeira parte do tema, nossa nova natureza, nossa nova identidade, nossa nova posição, nossa nova condição, nosso novo status em Cristo agora. Isso é muito importante, nós termos revelação. Nessa noite precisamos de revelação. O milagre da revelação enquanto ouvimos. Nós buscamos o conhecimento, Deus nos dá sabedoria. Efésios 2:6 diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Sente-se, por favor, amados. O teu corpo está aqui na terra, mas você não é dessa terra, você é do céu, seu embaixador celestial. Nós estamos aqui a trabalho para o Rei dos Reis, mas temos os recursos. Assim como Deus deu o recurso para Moisés ali, para ser senhor da situação diante de Faraó, nós temos condição, pela presença do Senhor. Amados, você sabe que se você deixar o seu celular muito tempo sem carregar, logo ele apaga, não é assim? Então, a vida cristã, irmãos, por causa dessa dualidade, meu corpo está na terra e meu espírito está no céu. Daqui a pouco nós começamos a acreditar que nós somos o que estamos vendo, gigantes, o problema, a crise, as doenças. Irmãos, isso é muito perigoso. Assim como o celular, ele recarrega a bateria, nós precisamos parar e meditar. Os nossos olhos fechados diante do Senhor. Jesus passava horas e horas, irmãos, não de forma fanática, nem religiosa, mas isso é recarregando a bateria. Quando você medita, irmãos, nas realidades espirituais de quem você é em Cristo e quem Cristo é em você, quando essas realidades vão se tornando revelação, elas se tornam mais claras do que o mundo visível. Você sabe que a comunhão de Davi era tão fresquinha com o Senhor, que ele olhou para o gigante, ele pensou assim, veja como uma pessoa pensa, irmão, quando está cheio de Espírito Santo. O Deus que me livrou do urso, o Deus que me livrou do leão. Ele estava meditando nas conquistas, irmãos. Ele estava meditando que Deus era com ele. O Deus que me livrou do urso me livrará desse gigante. Irmãos, como nós precisamos sair dessa dimensão natural e entrar na dimensão da realidade, da verdade de quem somos em Cristo. Senão começamos a acreditar que somos o que estamos. Falamos isso sábado de manhã, se quiser ouvir a mensagem. Você não é o que você está, você é o que você realmente é. Você pode estar enfermo, mas você é saudável. Você pode estar desempregado e endividado, mas você é próspero. E lá de onde você está sentado, irmão,
lá onde você está sentado, vestido de ouro com uma coroa na cabeça, rei e sacerdote, junto com Cristo, irmão, lá emana uma unção tão grande, que é maior que o mundo inteiro, uma unção que aqueles que descobriram, agiram e manifestaram o reino, porque nós somos dispenseiros de 1 Coríntios 4, nós pegamos lá da dispensa do Senhor, né, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, e aplicamos no visível, sobre os efeitos da queda, enfermidade, angústia, depressão, todas essas questões aí, que Jesus já disse está consumado. Lá onde eu estou assentado, o que eu sou nele, e o que ele é em mim, emana uma atmosfera eficaz, porque Deus é o Todo-Poderoso. Nunca se viu Jesus colocar a mão sobre o enfermo e ele não ser curado, nunca se viu. Poucas pessoas, irmãos, tiveram essa revelação, Cristo em nós, esperança da glória. Pedro chegou e disse assim: o que eu tenho, eu te dou. Oh, tremendo isso, não? Aquela atmosfera liberada pela fé, essa atmosfera, irmão, que vem e muda as moléculas, muda o pensamento, o sentimento, muda a pessoa com quem nós estamos conversando, porque Deus vem junto com a nossa voz, amém? Como lá em Gênesis 1, que transforma o caos em cosmos. Meditar nisso, irmãos, ativa a fé genuína, porque nós não vivemos por vista, mas por fé, de 2 Coríntios 5,7. Quando eu medito no gigante, irmãos, quando eu medito no problema, não tenho fé, mas quando eu medito em quem eu sou em Cristo e quem Cristo é em mim, a fé. Quando Pedro olhou para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas, mas quando ele reparou no vento, ele afundou. Esse foco é um milagre, irmãos. Cada queda nós acreditamos mais no que nós vemos, sentimos, tocamos, entende? Depois que Jeremias falou para Israel que se eles desobedecessem, eles iriam para o cativeiro, e eles foram para o cativeiro, mas Jeremias ficou livre, e ele escreve o livro de Lamentações, vendo a cidade toda queimada, os edifícios todos destruídos, e o povo levado em cativeiro. Ele escreve o livro de Lamentações, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Veja, escolher no que pensar, no que ver, no que meditar, essa é a liberdade dos filhos de Deus. Há tanta gente, irmão, que crê que é endividado, parece aquele povo. Deus enviou 12 príncipes, está lá na palavra de Deus, aos olhos de Deus eram príncipes, mas quando eles foram lá em Números, em que eles disseram: nós somos gafanhotos. Irmão, como você se vê, assim é o seu desempenho. Mas se você se vê como Deus te vê, aí você reina em vida. Em Romanos 5,17 diz que aqueles que tomarem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. E esse reinado é a manifestação, é a liberação do Espírito. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 3, nosso querido irmão missionário Júnior vai pôr para nós. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. Amados, que o Espírito Santo nos ensine, que aqueles que esperam no Senhor renovarão seus forças, subirão como águias e não se cansarão. O Senhor dá força ao cansado. Isaías 40, 31. Irmão, quando você busca a Deus pelo que Ele é, para descobrir quem você é nele, quem Ele é em você, porque não é nem você orar pensando no problema, irmão. Você fala com Deus e busca Ele pelo que Ele é, para que Ele revele quem você é nele. O Salmo 41, 12 diz assim: Senhor, o Senhor me coloca na sua presença. Veja, sabe o que é tentar entrar na presença de Deus? É o carro do sonho que está passando a freguesia, você não consegue. Você lê a Bíblia e não entende nada, você vai orar, a tua mente vai para lá, vai para cá, vai para lá, você está mais consciente do seu corpo do que tudo. Ai, está doendo meu joelho, ai, está doendo minhas costas agora, ó, esse mosquito está me incomodando, você não consegue. O maior presente que Deus pode nos dar são olhos para ver, ouvidos para ouvir a sua glória.
entrar na sua presença e perceber a sua presença, irmão. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 3 que Jesus morreu para nos levar de volta ao Pai, assim como na viração do dia o Senhor tinha um encontro com Adão, e ele se tornar mais nítido e claro do que os problemas, né, amados? Os desafios. Você vai conversar com a pessoa, ela está muito consciente dos desafios, mas e quando nós nos tornarmos mais conscientes da presença do Senhor, do poder do Senhor, das promessas do Senhor? Como nós precisamos de revelação, irmãos. 2 Coríntios 3, 5 e 6 diz que Deus nos tornou. O que você se tornou é muito maior do que aquilo que você está passando. O que você está passando é temporário, mas aquilo que você se tornou, irmão, você está sentado com Cristo na glória. Lá não tem problema financeiro e nem precisa de dinheiro. Lá você governa, porque um rei ele governa, o que ele fala é lei, amém, amados, em Cristo. E quando Pedro e João falaram, eles falaram sabendo que tinham tudo com Deus e que Deus confirmaria. Eles sabiam que isso fazia parte da herança do Novo Testamento. Eu vou falar aqui, levanta e anda, e Deus vai confirmar. Eles sabiam disso. Eles esperavam isso. Eles tinham essa expectativa e essa certeza. Eu vou falar, e Deus, eu tenho tudo com Deus. Se o que eu falar, Deus vai fazer. E, irmão, nós precisamos dessa revelação. Menos que isso é religião dos homens, é letra morta. Nós não estamos aqui por letra morta, nós estamos aqui para a liberação do Espírito, amém? 2 Coríntios 3, 5 e 6. Não que sejamos capazes por nós pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Agora, irmãos, o Senhor produz as nossas obras. Lembra que ele falou que se você permanecer nele, você vai dar muito fruto? O fruto ele aparece para você de presente, não é você que produz, ele é produzido de presente, amém? Então, quando você crê em Cristo, você para de produzir. Ele produz em você, através de você. Você para de produzir oração religiosa, Ele te leva a orar no Espírito. Você para de se esforçar para orar por enfermos. Agora, os seus ganhos são consagrados ao Senhor, e Ele é a fonte, o rio que flui através de você, de maneira que você não produz mais, é Ele que produz. Você não prega mais, é Ele que prega. Você põe a mão, Ele põe junto. Você fala, na tua voz está Ele fluindo. Está entendendo? Você para de produzir em Adão, você começa a ver a produção do Espírito. A nossa capacidade vem, nós somos só canais, somos vasos de barro, mas tem um rio fluindo, irmão, e esse rio é eficaz, ele não perde. Veja lá, 6. O qual nos fez também capazes de ser. Você é capaz. Em João 12 diz assim: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não foi gerado da carne e do sangue, mas do Espírito. Nós temos o DNA de Deus, amém, irmãos? Nos fez ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. O problema do Antigo Testamento não era a lei, porque a lei ela é boa, só pede coisa boa, mas o elo fraco era que Adão não conseguia cumprir isso que estava caído. Então tudo que a lei pedia, o homem não conseguia. Mas agora não existe elo fraco, porque o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, e aquilo que Deus quer que nós sejamos, Ele nos ajuda a ser. De forma que se Ele diz assim: se tu uma bênção, vai ser uma bênção. Abraão, se você para a multidão, você vai separar a multidão, porque eu falei. Cego veja, você vai ver, porque eu falei. O poder está naquele que fala. O que recebe apenas recebe. O Salmo 23, a ovelha só usufrui, entende, irmão? Você está entendendo? O poder e a responsabilidade está na voz daquele que fala. Quando Jesus diz para Lázaro, sai, ele sai. E Deus diz: meu filho, gerado de mim. Então isso, irmão, quando a gente ouve assim, ó, estava ouvindo ontem uma mensagem de um pastor da International House of Prayer, Casa Internacional de Oração, chamado Michael Bick. Ele estava falando o seguinte: quando você ouve, amarás pois o Senhor de todo o coração, você entende isso como uma lei, mas você precisa entender isso como profecia. Desde a eternidade o Pai amava o Filho de todo o coração, e Deus amou o mundo de todo o coração, e ele diz, Jesus diz assim: porque eu conheço o Pai,
e porque eu conheço o Espírito que vai habitar em vocês, eu digo, você amará a Deus de todo o coração. Você não sabe o que eu vou te tornar, porque Romanos 8:26, que Deus está trabalhando para eu e você ser cada vez mais semelhantes a Cristo. Então, nós somos feitura de Deus. Deus não faz nada mal, tudo que Ele faz é muito bom. A fé que Ele te deu é muito boa, amém? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, ou seja, nós fomos programados para dar certo, produzir boas obras e tudo que nós fizermos prosperar. Por quê? Porque a fonte por trás das nossas palavras e nossas imposições de mãos é o Senhor. Nós não estamos sozinhos, Deus não nos deixou órfão, não. Ele está junto conosco, e é isso que é o nosso trunfo. O trunfo de Elias não é que a oração dele foi mais bonita que os profetas de Baal. Lá tinha 400 profetas de Baal, 450 de Aserá. Eram 850 pastores fora a congregação. E um Elias. A oração de Elias não foi maravilhosa. O que era maravilhoso era o que? Deus estava com ele. E Deus mandou fogo. Então o nosso trunfo é o que, irmãos? Como eu falei quarta-feira passada aqui. Qual o lugar mais solitário do planeta, irmãos? É um púlpito, um pregador sem unção. Sozinho. Ei, miserável. Agora, se ele está com o Espírito, irmãos, ali passa a ser o que? Apenas um canal. Eu não tenho responsabilidade nenhuma, nenhum mérito, nenhum crédito em todo o bem que vai acontecer em 2019 na tua vida, porque Deus vai te prosperar. Está na Bíblia? Está na herança? Está na herança. 2 Coríntios 9:8. Você vai ser saudável, ter uma vida longa e saudável. Salmo 91, vai ter uma vida longa e saudável. Você vai ser cheio de Espírito Santo, vai ter cada vez mais paz, mais amor, mais alegria. Tua família vai ser salva. Irmão, isso vai acontecer na tua vida. Você não me deve nada. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com essa placa, não tem nada. É o Senhor Jesus Cristo. Ele decidiu que você vai ser bem-aventurado. E Ele está fazendo isso. Quem pode impedir? Isaías 43:13. Operando o Senhor, quem impedirá? Irmão, Ele opera apesar de nós, não por causa de nós. Nem nós conseguimos atrapalhar, entendeu? Porque Ele nos leva ao arrependimento, amém? Ele nos fez, Ele nos tornou. Agora Ele está nos informando, transformando e revelando o que Ele nos tornou. Porque no momento que você recebeu a Cristo, o teu espírito que estava morto na lama do pecado, afundado até o pescoço ali, Deus pegou você do pé das trevas, diz em Colossenses 1:13, 12:13, Ele pegou você da lama, aquele espírito fedorento, morto, Ele fez um novo, colocou uma coroa, uma roupa nova, colocou um anel e colocou no trono lá no céu. Ele te tornou. Agora o Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 2, que Ele está revelando quem nós somos em Cristo, para que o nosso desempenho seja igual à nossa identidade, para que nós consigamos viver o que já somos. Ele diz em Efésios, sejam o que vocês já são. Se torne no desempenho o que você já é por identidade, porque por identidade nós somos um com o Senhor. 1 Coríntios 6:17, 1 João 4:17. Nós somos um com Ele, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a autoridade máxima nessa terra. Efésios 3:10, que Deus opera através de nós, a igreja. Agora, quando nós, que cai a ficha, nós sabemos quem nós somos, aí nós oramos com autoridade, com convicção. A gente não ora mais assim, chamando o gatinho, né? A gente não ora assim, ó Jesus, se for da tua vontade. A gente ora assim, ó, porque eu sei que é a sua vontade, porque eu tenho a revelação, porque eu fui ungido, porque eu fui enviado, porque o Senhor me comissionou, porque o Senhor me autorizou, porque o Senhor me ungiu. Eu vou orar porque eu conheço a vontade, em nome de Jesus. Veja. Somos embaixadores celestiais. O embaixador é um porta-voz. Como Ezequiel, que falou com os ossos secos, porque o Senhor falou com ele primeiro, amém, irmãos? Nós não estamos indo de metido assim, ó, por conta própria. Alguém nos enviou. Não fomos nós que escolhemos, foi Ele, amém? Embaixador celestial é o seguinte: o embaixador, quando ele fala, ele representa o rei, o presidente. E o que ele fala é o rei falando, que o rei mandou ele falar. E quando Deus manda falar e você fala, já não é você. Ele diz, naquela hora não será você, mas é o Espírito Santo que fala. Porque você foi autorizado. Se você é autorizado a curar enfermos, quando você diz para a enfermidade sai, não é mais você, é a voz do Senhor, entende? Somos o corpo de Cristo. O que você é nele é superior ao que você está passando no visível. Mas nós precisamos de revelação. Irmãos,
10 minutos que Deus abrisse nossos olhos e nós víssemos aonde nós estamos assentados, como Deus nos vê, e descêssemos de lá como embaixadores celestiais com revelação. Este planeta, irmão, é só a gente entrando nos hospitais, levantando a pessoa do coma, irmão. Se nós soubéssemos o poder que temos, a presença que temos, a autoridade que temos, né? A Bíblia diz assim: desperta dentre os mortos e Cristo te iluminará, te esclarecerá. Irmão, quando um se converte, irmão, 2 Coríntios 3,17, o véu é tirado. E quando você sabe quem você é em Cristo, aí você diz como Pedro: em nome de Jesus, levanta e anda, coisa mais linda. Você crê que Deus está nos levando para essa revelação? Algo menos do que isso, irmão, vamos fechar as portas e vamos para nossa casa. Algo menos do que isso não vale a pena. Se Deus colocou o querer, Ele vai colocar o efetuar, não é? Nós não vamos ser frustrados, não, irmão. Se Ele colocou em nosso gemido por sinais, prodígios e maravilhas, é porque isso é o que Ele quer. Eu não pensava assim que eu estava na discoteca, no duche, eu não pensava assim. Foi Ele que colocou esse querer, e Ele que coloca o efetuar. Só que Ele precisa nos preparar, irmãos. Tirar a avareza, tirar o orgulho, tirar tudo. Ele tem que fazer como Moisés. Ele teve que ficar 40 anos esvaziando para depois Deus pegar e encher, entende? Porque se Deus nos encher, eu estava falando aqui no manhã de jejum, se você puder vir de sábado e tem manhã de jejum aqui, eu estava falando o seguinte, irmão: se há 20 anos atrás Deus continuasse operando como está operando na minha vida, eu tinha me perdido. E quanto mais Deus operava, irmão, mais eu me achava. Eu fui orar com a Rosana numa igreja, a mulher tinha uma hernia desse tamanho, irmão. Nós pusemos a mão, a hernia sumiu na hora. Eu fui orar lá perto em Campo Magro, cheguei lá, começamos a louvar o Senhor, uma cega enxergou. Deus estava operando, Júnior, mas eu estava tão empolgado com aquilo, que eu estava despreparado. Porque quando você está empolgado, irmão, você não está preparado. Agora, quando você acha natural assim, sabe, se Jesus dissesse assim, enxerga, alguém enxergasse, não, irmão, ele não espera outra coisa. Aquilo que ele fala, ele sabe. Aquilo para ele é tranquilo. Quando isso for natural, você está preparado para isso. Não pode nos empolgar. Esse negócio de gravar milagres e pôr na internet para chamar atenção é bobagem, porque isso não tem que empolgar nem você nem ninguém. Eles têm que vir pela palavra, para se arrepender e se converter. Sinais seguirão. Nós não seguimos sinais, nós seguimos a Cristo. 1 João 5,4 diz: todo o que é nascido de Deus. Quem que é nascido de Deus aqui? Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. As crianças estão ouvindo a palavra? Pode desenhar, pode pintar, mas vocês vieram aqui para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus para você é mais importante que qualquer coisa. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Pastor, eu não tenho fé. Mentira. Romanos 12,3 diz que a todos foi dado uma medida de fé. E tudo que Deus dá é muito bom, e a nossa fé é boa. Nossa fé é excelente. Em Atos 9, 33, 34, Atos 9, 33, 34, diz que havia um homem que estava numa cama 8 anos, irmãos, um paralítico. E Pedro olhou para ele e disse: Enéas, era aquele meu nome, Enéas, Jesus te dá saúde. Irmãos, viu como não tem fórmula? A facilidade, não tem que saltar, vem do pescoço, fazer aquele espetáculozinho. Não. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Irmão, estava conversando com um querido irmão, que ele estava trabalhando, e ele passou por uma pessoa, uma família, e aquela família estava pedindo cachorro quente para os Hare Krishna. E aí ele ficou assim: meu Deus, eu tinha que parar, eu tinha que ter dinheiro, eu tinha que ajudar essa pessoa. Onde já se viu, está recebendo alimento oferecido aos ídolos. Eu falei: irmão, se Deus quer que você tenha dinheiro, naquele momento você está com dinheiro. Se Deus não quer que você tenha dinheiro, uma oração e tudo aquilo está quebrado. 1 Timóteo 4,5 diz que tudo é santificado pela oração. Está lá. Enéas, Jesus te dá saúde. Pai, em nome de Jesus, eu quebro toda influência, porque a influência que está em mim sobre essa pessoa é muito maior que a influência sobre ela.
Entende? Você tem que compreender que a influência das drogas do teu familiar é muito menor que a influência da tua oração, a influência da crise, a influência dos tumores. Irmão, a influência do Senhor faz com que nós tenhamos essa facilidade. O que é facilidade? Se você for levantar uma formiga e ficar sabe, é mental. É assim. Isso é uma coisa muito simples. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, descomplica. A unção, ela descomplica. O homem está 8 anos, Pedrão. Está atrofiado. Ele está numa cama, ele está paralítico. Enéas, Jesus te dá saúde. O homem cai do 3º andar, Eutico. Cai lá e morre. Paulo não fica, agora minha mão consagrada, agora meus irmãos, veja como eu tenho o poder de Deus, veja agora como eu vou orar e o Senhor vai ressuscitar. Paulo vai lá, abraça ele e diz, não, a vida está nele, e ele levanta. Vamos acordar, irmãos. O poder é liberado pela palavra da fé. Não faça tempestade em um copo d'água. Quanto mais, irmão, unção você tem, mais você lida com simplicidade. Pedro disse, Jesus te dá saúde. Pedro disse para o aleijado, no momento, Deus não quer que você tenha dinheiro, senão teria agora, porque no outro capítulo, você viu colocar tanto dinheiro aos pés de Pedro, que ficou sobrando. No outro capítulo ele tinha dinheiro, um monte. A igreja vendeu tudo para Pedro, ele tinha um monte de dinheiro no capítulo seguinte, mas nesse capítulo ele não tinha. Ele só, dinheiro eu não tenho não. Se Deus quisesse que eu te desse uma cesta básica, eu te dou agora, porque se Deus quer dinheiro, vai ter. Se Ele quer que eu te dê dinheiro, vai ter aqui. Mas nesse momento que Deus quer não é dinheiro. Peraí, entendi, Jesus. Entendi. O Senhor não queria que eu desse dinheiro para Ele. Se eu tivesse dinheiro, eu dar dinheiro para Ele. Eu entendi, Jesus. A única coisa que sobrou, eu não tenho dinheiro, é oração. Tá. Levanta e anda. Às vezes o que Deus quer não é que você pague a conta para aquela pessoa, é que você profetize e abre uma porta para ela ganhar dinheiro. Em vez de você dar o pão, você ensina ela a fazer pão. Se você der o gás, mês que vem ela quer o gás de novo, ela não é. E às vezes o que Deus quer, Deus faz com que você não tenha o dinheiro do gás naquele dia. Meu Deus, eu sou evangélico, eu não tenho dinheiro para dar o gás. Porque Deus quer que você libere uma palavra e não o dinheiro. Talvez o dinheiro também, mas a palavra. Às vezes você não vai ter o dinheiro para comprar o remedinho para a pessoa, porque não é o que Deus quer. Entra, Joris. Talvez o que Deus quer é que se você tivesse o dinheiro naquele momento, você comprava o remédio para a pessoa. Aqui, o médico falou aqui. Aí você fala, tá, eu te ajudo a comprar o remédio. Não é, irmão. Mas se não tiver nada, glória a Deus, eu vou orar por você. Enéas, Jesus Cristo dá saúde. Levanta da tua cama. Quem é que crê, irmão, que a unção de Deus está esperando na tua boca a tua palavra? Deus disse, Daniel, por causa das tuas palavras eu vim. Assim como a palavra de Deus governa você, está debaixo de autoridade. A palavra de Deus governa você, porque enquanto a palavra de Deus governava Adão e Eva, o que acontecia, irmãos? No jardim tinha tudo, não é, irmãos? Enquanto a palavra governava Adão e Eva, não é? Quando a palavra de Deus governa você, a tua palavra governa as situações. Quando Deus governa você, você governa as circunstâncias. Se Deus governa você, você governa as ondas. Se Deus governa você, você governa os efeitos da queda, a doença, a miséria, as obras malignas. Porque se você está debaixo da autoridade, você tem autoridade. Porque Deus disse lá em Gênesis 28, que Deus nos ungiu para ter domínio. Que essa terra, Salmo 115:16, Deus deu para nós governar. E o governo para a glória dele. Mas quem é que vai governar? Quem está debaixo do governo de Cristo. Saiu dessa posição, não tem autoridade nenhuma. O cara está vestido lá com a farda, ele tem autoridade. Mas se ele se cortar lá do exército e chegar na rua lá, o carro passa por cima dele. Porque ele não tem autoridade nenhuma. A autoridade está na farda dele. Nessa noite eu peço ao Senhor revelação de uma coisa chamada facilidade celestial. Não, está desenganado, a coisa é grave, está apodrecendo.
Basta uma palavra. Irmão, o diagnóstico é terrível, ninguém foi curado dessa doença. 1000 cairão ao teu lado, 10.000. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, Atos 3,6, mas o que eu tenho eu te dou. Falando como quem tem tudo e como quem tem a confirmação garantida. Ele disse que confirmaria, Marcos 16:20. Agora, quando você crê, irmão, quantas vezes nos sentimos, irmão, o trabalho do diabo é te fazer crer que você é um endividado. Se você crê que você é um endividado, Deus não te prospera. Se você crê que você é um doente, Deus não te cura. Se está tentando sarar, Deus não te cura. Mas se você se ver sarado em Cristo, teu corpo vai sarar. Porque Elias falou para Eliseu: você só recebe o que você vê. É ou não é, irmão? Se você vê, você recebe. Aí ele falou: eu vim. Pegou a capa e falou: cadeia. O que Jesus falou para aquele que viu um bandido na cruz? Aí, você é ladrão como nós. O que ele recebeu, irmão? Nada. E o outro viu um rei. Não viu um rei? Lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você viu um rei, você recebe um reino. O que você vê aqui, irmãos, na herança é teu, com os olhos do Espírito. Que Deus coloque o colírio dele nos nossos olhos, e você se veja em Cristo capaz. É triste ver a incapacidade daqueles espias dizendo: nós não podemos, não temos como entrar. Deus se irou e falou: nem onde vocês vão entrar. Mas Josué e Caleb disseram: nós podemos, Deus está conosco. Eu te digo, irmãos, a fé é a certeza do que você espera. Você vê Deus com você ou longe, lá no céu? Ai, pastor, eu oro, Deus não está me ouvindo, parece que o céu é de bronze. Ai, Deus não está me escutando, Deus não está me respondendo. É esse Deus que você vê? Então é esse Deus que você tem, um Deus ausente e distante. Cristo em nós, esperança da glória. Você consegue ver Deus com você e você? Você consegue ver Deus na sua voz? Irmão, desde que eu comecei, eu sempre tenho orado pela internet todos os dias, irmão. Mas desde que eu comecei a falar, irmãos, através da minha voz agora, um monte de chovido testemunho. Por quê? Porque Deus opera em cima da sua palavra. Quando você começa a dizer aquilo que Deus disse, Deus confirma. Porque a Bíblia diz, na Bíblia Viva, Romanos 10:9-10, que Deus está mais perto de nós que a nossa respiração e a nossa boca. É o nome do Senhor, né? Iod Re, Val Re. O Iod Re. Re. Eu sou a sua respiração. A palavra Espírito, tanto no Antigo Testamento como no Novo. A palavra Espírito no Antigo Testamento, Ruá, quer dizer vento e espírito. E no Novo, pneuma, vento e espírito, é a mesma coisa. Isso significa que Deus só se move. O que Jesus fez em João 20? A primeira coisa que ele fez quando ressuscitou, soprou sobre eles. A primeira coisa que Deus fez, Deus soprou sobre Adão. E ele perdeu a vida, não perdeu quando ele morreu? Perdeu a vida espiritual. Esse não é um sopro para a vida física, já tem o teu, né? Precisa soprar, você está, pastor, já estou respirando. Esse sopro é espiritual. Eu tenho dito, irmão, só para terminar, preste bem atenção. Tudo que você faz com fé é ato profético. Esse sopro de Jesus fez com que eles tivessem força para orar 40 dias e 40 noites, até o Pentecostes receber unção. Veja, um sopro de Jesus. A Bíblia diz que com um sopro ele destruirá todos os exércitos que estão cercando Israel depois da grande tribulação. Todos os exércitos, com um sopro. Olha o poder do sopro do Senhor. Então, quando eu digo, irmãos, que uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela bate palma, aquilo ali no reino espiritual é um trovão, que o diabo cai por terra. Vocês lembram quando os dois leprosos estavam indo para aquela cidade, e Deus fez com que cada passo deles fizesse um barulho como se fosse de cavalos, de carruagens, e eles saíram todos desesperados, deixaram suas casas, suas roupas e saíram correndo. Deus, ele cria ruídos, irmãos, no reino espiritual. Quando você bate palma, quando está cheio de Espírito Santo, você bate o pé, esse derruba os demônios, irmãos. Porque tudo é ungido, tudo. Você viu que os ossos de Eliseu, que ele já tinha sido morto, irmão, os ossos de Eliseu tocou no morto, o morto ressuscitou. Até os ossos, até o tutano tem unção. A unção em você, quem tocava em Jesus era curado, não era?
Só que eles tocavam com fé, era curado, não é? Ah, eu vou tocar no irmão. Quem é o irmão, se pecador? Então não recebe nada. Mas se você disser, se eu tocar no irmão, o irmão põe a mão em mim, eu vou ser curado, certo? Porque nós somos corpo de Cristo. Eles, assim como Cristo é, nós somos. Nele